Boa noite, galerinha que segue o Melodia a Dia. Eu achava que não ia fazer o vídeo hoje, mas acabou que deu certo. Então, assim, continuando, capítulo por capítulo desse livro maravilhoso, Alucinações Musicais, né, do neurologista Oliver Sacks, esse em inglês. Vamos para o segundo capítulo. No segundo capítulo, ele fala sobre uma sensação estranhamente familiar, convulsões musicais. Começa assim. John S., um homem robusto de 45 anos, gozou de perfeita saúde até janeiro de 2006. Numa manhã de segunda-feira, no escritório, quando sua semana de trabalho apenas começava, ele foi ao closet pegar alguma coisa. Assim que entrou ali, subitamente começou a ouvir música. Clássica, melódica, muito agradável e tranquilizadora, vagamente familiar. Era um instrumento de corda, um solo de violino. Imediatamente pensou, mas de onde é que será que está saindo essa música? Havia no closet um velho aparelho eletrônico descartado que tinha botões, mas não alto-falantes. Confuso em um estado que mais tarde chamou de animação suspensa, ele remexeu nos controles para desligar a música e então apaguei, ele contou. Um colega do escritório que presenciou a cena descreveu o Sr. S. no closet como derreado, insensível, mas não em convulsão. Geralmente a gente escuta da música e dos seus poderes, né? Como se fossem miraculosos, e de fato muitas vezes são, mas também esquecem que a música também pode provocar no ser humano situações bem complicadas, como a do relato do John S. Nesse capítulo, Oliver Sacks fala sobre MacDonald Crichton, né, que foi um estudioso, né, desse caso, outro neurologista, que em 1937 ele escreveu um artigo muito importante sobre epilepsia musicogênita, ou musicolepsia, né, que é justamente a pessoa que está ouvindo uma música e ela começa a se sentir mal e entra num estado convulsivo, né, de fato. E aí ele percebeu algumas coisinhas que eu vou relatar para vocês aqui, né? Ele disse que algumas pessoas que sofriam disso eram musicais, outras não. As músicas poderiam ser clássicas, que remontassem ao passado, reminiscências, memórias, mas também tinha gente que se sentia muito mal com música moderna, música dissonante. Tinha gente que sofria com música muito marcada, para ela aquilo ali era mortal. Tinha gente que se sentia muito angustiada, por exemplo, ao ouvir uma música de orquestra, no naipe de metais, um instrumento que está dando uma nota muito grave e a pessoa não está suportando. Perceba, não está gostando esteticamente ou uma preferência. Incomoda mesmo ao ponto da pessoa passar mal. Tem casos também que a mesma nota, numa extensão diferente do instrumento, né, se ela era mais grave ou mais aguda, mas a mesma nota, ela poderia causar, né, ou uma reação negativa ou passar despercebida. Mas o ponto marcante, né, desses estudos aí do MacDonald foi o caso de um crítico musical chamado Nikonov, né, que viveu no século XIX. E aí esse rapaz estava ouvindo uma peça chamada O Profeta, de Meyerbeer, e aí ele começou a convulsionar. Ele convulsionou de tal forma e de formas repetidas que ele teve que largar o ofício dele de crítico musical e fazer essas apreciações que ele tanto gostava. Ele teve que se afastar da música. Então é aquela questão do medo que aquilo vai te provocar. Foi percebido também que nem sempre os sons eram musicais. Às vezes poderiam ser sons que não são musicais, tipo, sei lá, um abrir de porta, a famosa gastura, né, que a gente sente também ao ouvir algumas coisas. E a forma como a gente reage, né, vem pelos lobos temporais, que eles ficam, adivinha onde, ó? Em cima das orelhas, né, em cima do canal
auditivo, e aí fica hiper estressado, e isso vai se desencadeando por todo o corpo. Eu não vou entrar no mérito, né, do funcionamento do sistema neurológico, porque isso não cabe a mim, mas eu quero mostrar só as curiosidades e o quanto é interessante esse assunto, tá ok? Então, pessoal, mas esse tocar dos instrumentos, né, essas músicas clássicas, essas músicas que traziam boas memórias, né, emocionantes na maioria das vezes. Teve casos também de pessoas que eram extremamente convulsivas, mas quando elas tocavam piano, aí não sentia a convulsão. Então, no caso aí já é o inverso, né, dessas reações. Tem o caso também de uma segunda paciente, que é a senhora N. Ele coloca só as letrinhas para não revelar quem é a pessoa, né? Que ela era de família italiana e ela escutava muita música napolitana. E aí, que são músicas, né, muito, né, voltadas para a terra, aquele negócio cultural, tem muita de emoção, né, revelado nesse tipo de música. E aí ela começou a passar mal ao ouvir esse tipo de música. Quando ia nas reuniões familiares, era um terror, tinha que sair correndo. Então a senhora N, ela chegou ao ponto de fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia de lobectomia, e revelou uma coisa interessante, né? Uma coisa que às vezes parece pra gente que é só um aspecto mais estético, de gosto, de preferência. Isso vai se desencadear no corpo mesmo, né? No funcionamento, né? No caso do nosso crânio, né? E tudo que envolve aí. Que depois que ela fez essa cirurgia, esse tipo de música não mais veio a atordoar a vida dela, e ela foi paulatinamente, né, voltando a escutar e não sentia mais nada, né? Teve caso também de profissionais que trabalhavam em navio, e aquela orquestra do navio era um pavor, né, para a pessoa, era muito, muito desagradável, e ela teve que largar o seu trabalho, né, teve que se aposentar. Agora, só retomando uma coisa, quando teve esse caso desse paciente, quando ele tocava piano, ele não sentia as convulsões, não sei por que veio um insight na minha cabeça que eu lembrei do Nelson Gonçalves. Grande Nelson Gonçalves. Por quê? Porque o Nelson Gonçalves ele era gago. Acredite você. E quando ele cantava, a gagueira passava, né? Eu acho que vocês chegaram a ouvir essas histórias, né, com outras pessoas, com outros personagens, que quando o gago canta, né, ele desgagueia, vamos dizer assim. Então é muito interessante, né, como a música ela pode organizar o sujeito ou desorganizar, né, esse poder forte, né, marcante, muitas vezes até definitivo. Então, nesse segundo capítulo, a gente trabalhou com essa questão das convulsões, que é uma coisa que eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar, né? Mas que existe de fato. Que existe de fato, e é muito interessante a linha, né, que o Oliver Sacks trabalha no seu livro. Esse livro aqui é genial. É um livrinho de cabeceira para você estar sempre lendo. E eu estou trabalhando capítulo a capítulo porque eu quero depois revelar algumas coisinhas para vocês. Tá ok? Quem gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha. Vamos marcar a galera, vamos botar em grupo de WhatsApp e vamos colocar essa obra maravilhosa do Oliver Sacks, Alucinações Musicais, para rodar aí entre as pessoas e ficar cada vez mais conhecida. Isso aqui é um clássico, é um marco. Valeu? Boa noite para vocês, um abração. Tchau!